Bom, vamos dar início agora à aplicação de unhas em gel. Vou fazer a preparação química dessa unha. Eu já fiz a preparação manual, já empurrei cutícula, já causei ranhuras na unha dela, já acertei os pontos zeros, já acertei o ponto zero. Toda aquela preparação que vocês já têm pronta no módulo preparação. Então, se vocês tiverem dúvida, é só voltar lá e assistir novamente. Então, toda aquela preparação eu já fiz aqui na lâmina dessa unha. Vou começar fazendo a aplicação de unhas em gel no molde. Então, eu vou fazer a preparação química dessa unha do dedinho. Vou utilizar os preparadores, desidratador, primer e higienizador, todos da Volia, para respeitar a compatibilidade de produtos. Então, eu apliquei aqui o PrEP da Volia. Venho com o desidratador da Volia. Quem será? Venho com o primer da Volia. E vou passar uma camada de base em gel. Importante que essa camada cubra toda a lâmina da unha, claro, sem deixar encostar na cutícula, porque essa é a camada de principal aderência do produto na lâmina da unha da cliente. E vou deixar secar por 1 minuto na cabine. Pronto, já ficou na cabine o tempo necessário. E agora eu vou fazer as adaptações que eu preciso do molde. Tiro o molde do papel, colo a bolinha no centro, abro, colo apenas a aba de baixo, só a pontinha. E vou encaixar na unha da cliente para ver se eu vou precisar fazer o corte de profundidade. Encaixo, alinho conforme tem que ser. Primeiro eu preciso estudar o formato da unha da minha cliente. Se trata de uma unha levemente empinada, então é onde eu não posso empinar muito o meu molde, eu não posso inclinar. Também não vou cair com ele, porque ela não é totalmente empinada, ela é pouco côncava. Aplico o meu molde, alinho e vou medir na lixa. O ponto mais alto da unha dela tem que tocar na ponta do meu molde. O ponto mais alto dela está aqui. Se ele está tocando na ponta do meu molde, significa que está certo. Ainda não vou fechar, primeiro eu só estou medindo. E agora eu preciso saber se o meu molde está tocando no ponto zero da minha cliente. E aparentemente está tocando no ponto zero da minha cliente. Não existe um buraco, uma falha entre o molde e entre o ponto zero. Isso nós já vimos na aula de molde, né? Na aula de adaptação de molde. Não existe essa falha, então eu não vou precisar fazer corte de profundidade. O único corte que eu vou fazer nela é o corte obrigatório que nós temos que fazer em toda cliente, que é o famoso corte do gatinho. Para fazer o corte do gatinho, eu preciso primeiro saber onde está o ponto zero dela, e eu tenho que fazer um pique na direção do ponto zero da minha cliente. Então, eu faço um pique aqui e outro pique no outro ponto zero, que é aqui. Feito esses dois piques, eu abro meu molde novamente. Consigo ver a marcação, onde estão os meus piques. E eu vou fazer o corte do gatinho, aquele corte que vocês já viram também na aula de adaptação de molde. Então, eu corto diagonal até chegar na última linha do molde e corto reto. Do outro lado, eu faço o mesmo corte, diagonal e reto. Pronto, nós temos aí o gatinho. Colo mais uma vez, pontinha com pontinha. Só a pontinha da aba de baixo, ó. Só a pontinha. E vou encaixar na unha da cliente.
encaixo embaixo da unha, alinho, fecho a aba e fecho embaixo. Nessa região aqui de baixo eu fecho. Eu formo um canudo com esse molde. Eu não posso fechar o molde aqui na ponta, ele tem que ficar todo um canudo quando se trata de uma unha quadrada. Eu viro a mão da cliente para mim, de frente, para ver se está reto ou se está torto. Aparentemente está reto. E aí sim eu posso agora começar a minha aplicação. O molde está bem colado, bem seguro. Agora eu vou começar a minha aplicação de unhas em gel. Então, prestem bem atenção nas etapas que eu vou fazer. Essas etapas são muito importantes e nos tempos que eu vou falar de cabine. Então, vão anotando aí conforme eu vou fazendo, tá? Minha primeira aplicação, eu vou pegar aí uma quantidade pequena. Eu digo pequena porque ela não está tomando todo o meu pincel, ela está tomando só a ponta do meu pincel. E essa primeira quantidade pequena, eu vou formar apenas o que nós chamamos de esqueleto da unha. Só a ponta do esqueleto da unha dela. Então, eu vou começar aplicando na linha de sorriso, em toda a linha de sorriso, e vou trazendo para a ponta, para o tamanho que a minha cliente escolher. Aqui eu estou escolhendo fazendo o número 3, para que vocês vejam uma aplicação de unha comprida. E não pode ser muito grossa essa aplicação, mas também não muito fina, senão o molde não sai da unha. Aqui por enquanto eu me preocupo só em trazer para o tamanho que eu quero. Agora eu vou limpar o meu pincel e vou fazer a limpeza do formato que eu quero dessa unha. Então eu quero ele alinhado com a linha de estresse. Eu limpo na lateral, alinhando com a linha de estresse de um lado, e limpo a outra lateral, alinhando com a linha de estresse do outro. Pronto, ó, eu fiz só um quadrado, no tamanho que a cliente pediu. Vou limpar a ponta também, deixo ela bem reta e bem organizada. Então, eu limpei as laterais e limpei a ponta para deixá-la reta e organizada. E antes de colocar na cabine, eu vou olhar de lado e vou arrumar essa região aqui que está muito falha, tem um buraquinho nela, eu vou arrumar essa região. E vou colocar minha unha na cabine. Vou deixar 10 segundos. Antes de você tirar o molde, você precisa conferir. Fez barulho em toda ela, significa que ele curou. Agora eu vou tirar meu molde daqui. Então eu venho apertando com leveza de um lado. Com uma tesoura, eu venho apertando com leveza de um lado. Ele vai desgrudando e aperto do outro. Desgrudo a aba que está no dedo e tiro o meu molde. Pronto, nós temos o esqueleto da unha da cliente. Vou vir para mais uma aplicação. Antes de eu fazer a estrutura, como esse esqueleto ficou muito abaixo da unha natural, eu vou dar uma nivelada nesse esqueleto antes de vir com a aplicação da minha estrutura. Então, eu pego, mais uma vez, uma quantidade, metade do pincel, e faço o nivelamento. Esse nivelamento eu não vou fazer nas laterais, eu vou fazer só na região da superfície. Nas laterais tem que vir pouquíssimo produto, senão essa unha fica muito gordinha. Então, faço esse nivelamento primeiro e depois eu vou vir com a estrutura final. Clécia, e se na hora que eu fiz o meu esqueleto, ele não ficou desnivelado? Posso já vir com a estrutura? Pode, mas sempre você tem que conferir, ele tem que ter esse nivelamento. Pode colocar lá. Vou colocar lá por 10 segundos e vou pinçar. E vou pinçar esse esqueleto. Esqueleto não, eu já pinço aqui a minha estrutura do esqueleto. A hora que eu pinço, ele alinha, ó. Então, eu aperto a pinça para abrir, aplico e conto uns 10 segundos mais ou menos.
Agora eu vou vir fazendo a minha estrutura. Para minha cliente não sentir o calor emitido por esse gel de forma forte, para ele não causar muito calor, não causar muita ardência na unha natural, eu vou trabalhar com duas estruturas, duas mini estruturas. Trabalho com a primeira estrutura, ó, aplico a primeira pérola, aproximo da cutícula com leveza e venho trazendo para a ponta. Por que eu faço isso? Porque se eu trabalhar só com uma estrutura agora, com uma estrutura grossa, dependendo da sensibilidade da cliente, ela vai sentir muita ardência na hora que colocar na cabine. E isso nós já conversamos, né, sobre essa questão do superaquecimento da lâmina. Pode causar aí um descolamento da placa da unha. Então eu não posso colocar na cabine já com uma estrutura muito grossa. Quando se trata de géis assim, hard, né? Pronto, ó, eu fiz aqui uma mini estrutura. E vou pedir para ela colocar na cabine para mim. Coloca, deixa 5 segundos. Tira, conta 5 segundos. Pode colocar de novo, mais 5 segundos. Sentiu alguma ardência? Não. Pode me dar? Pronto. Vou pinçar essa mini estrutura e vou fazer mais uma mini estrutura. Sempre pegando a metade do pincel. Mais uma vez, aplico uma pérola no centro da unha, aproximo da cutícula, não deixo encostar e venho trazendo para a ponta, dando voltinhas com o meu pincel. Eu não estou pincelando essa unha, eu estou aplicando com o próprio gel. Pronto, fiz a minha outra estrutura, mesma coisa. Vou pedir para ela colocar na cabine para mim. Dez segundos. Pode tirar. Pinço. Se você quiser colocar a presilha e ir para a próxima, pode. Mas eu prefiro, para não ter que deixar ela com presilha, já romper a polimerização desse gel. E como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu venho com o higienizador, aplico, ele vai esfriar o meu gel e vai romper a polimerização. Limpo, tirando toda a camada de gel, toda a camada de inibição. E aí sim eu coloco na cabine para curar por 1 minuto. Vou deixar mais 1 minuto na cabine, porque é o tempo que o meu gel da Volia pede. Em cabine de LED ele pede 120 segundos. Então você tem que respeitar o tempo que o teu gel pede.